Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 11, Livro 2. Olhando para a figura de saída de Dona, eu sorri amargamente. Eu provavelmente fui colocado na lista negra. Como autora do romance, eu conhecia melhor a personalidade de Dona. Seus gostos e desgostos, eu conhecia todos eles. Por exemplo, embora ela tente esconder, ela adora doces. Principalmente sorvete, sendo avelã seu sabor preferido. Ela também odeia muitas coisas, como homens irritantes, normalmente aqueles que olham para ela com olhos lascivos, e pessoas preguiçosas ou teimosas. Eu já havia notado Dona quando ela estava conversando com Kevin, mas para não chamar atenção para mim, fingi ignorância e fingi surpresa com sua aparição repentina. Ela provavelmente pensa que sou um aluno teimoso que não ouve conselhos. Fingi estar afobado e dei a impressão que ela tinha de mim o mais baixo possível. A desculpa que usei sobre minha espada estar presa na bainha era mentira, mas era a melhor maneira de fazê-la pensar que eu era incompetente. Embora ela não seja o tipo de pessoa que delataria, se alguém descobrisse que eu estava praticando módulo 5 estrelas e estilo Keiki, eu definitivamente atrairia muita atenção desnecessária. Simplificando, eu não quero isso. Quanto mais atenção eu recebo, maior a probabilidade de eu e os personagens principais interagirmos. Além disso, se as pessoas descobrissem que eu estava praticando um módulo 5 estrelas, minha segurança estaria em risco, pois um módulo 5 estrelas era algo altamente cobiçado. Pensando até agora, decidi que, como renasci como uma máfia, posso usar o único privilégio dado a uma máfia e viver uma vida agradável e pacífica. Ficarei forte o suficiente para defender minha família do terceiro cataclismo e esperar pacientemente que o protagonista resolva tudo. Então encontrarei um emprego estável e arranjarei uma esposa. Tal era o meu plano. Não me interpretem mal, também pensei em usar minha vantagem como autor para me ajudar a atingir o pico. Mas não posso me dar ao luxo de fazer isso. Se eu mudasse de alguma forma ou acidentalmente o curso da história, o final da história também poderia mudar. Esperar. Aguentar. Parecia que eu esquecia algo extremamente crucial. Acabei de me lembrar, não escrevi um final para a história. Morri antes mesmo de terminar o romance. Ah, não. Andando pelo campo de treinamento, comecei a pensar freneticamente em soluções. Isto é um grande problema. Eu parei de escrever antes que o MC entrasse em conflito com o Rei Demônio. O plano era: MC luta contra o chefe, MC vence por fôlego, MC se torna um herói. Simples, certo? Bem, agora temos um problema enorme. Como eu estava muito envolvido com a semente do limite e o estilo Keiki, esqueci completamente o final inconclusivo. Olhando para Kevin, que agora estava treinando na sala de gravidade, deixei escapar um longo suspiro. Acho que não tenho escolha então. Parece que terei que descartar meu plano anterior. Parece que terei que me tornar tão forte quanto o MC, ou pelo menos próximo do nível dele. Claro que, se possível, tentarei não interagir com ele e os personagens principais, pelo menos não até que a história esteja próxima do fim. Mas se caso o MC não derrotar o último chefe, só então irei intervir e ajudá-lo. Isso é realmente problemático. Pensando até aqui, com uma toalha enxuguei o suor acumulado em minha testa. Pensar em tudo isso me fez perder a motivação para treinar. Acho que vou tomar um banho e pensar em soluções. Isso foi realmente irritante. Chegando no meu quarto, eu rapidamente pulei no chuveiro. A aula começa às 8 horas, então, depois que terminei de me lavar, pulei na cama e comecei a pensar no meu curso de ação futuro. Primeiras coisas primeiro, eu obviamente precisava ficar mais forte. Mas como eu deveria fazer isso? Não posso ser muito ganancioso e roubar muito do protagonista, pois isso mudaria diretamente o fluxo da história. Além disso, já me sinto culpado por pegar a Seed of Limit, não posso pegar mais do que deveria. Como não posso pegar nenhum item de trapaça, devo seguir um caminho diferente.
Mas qual seria esse caminho? Acariciando meu queixo, muitas ideias vieram à minha mente. Talvez eu pudesse ir caçar feras nos arredores da cidade de Ashton. Balançando a cabeça, rapidamente descarto o pensamento. Era simplesmente muito perigoso porque eu nunca lutei antes. Seria uma ideia suicida lutar contra bestas. Uma forma de me ajudar a aumentar minha velocidade de treinamento sem me expor a situações perigosas. Ah! Como é que eu não pensei nisso antes? Eu estava tão absorto em adquirir itens de trapaça que esqueci completamente o fato de que havia uma solução muito mais simples. Ações. Como sou o autor do romance, todos os eventos futuros que aconteceriam em um futuro próximo já estavam na minha cabeça. Se eu pudesse utilizar minha vantagem com cuidado, poderia acumular algum dinheiro rapidamente, o que ajudaria a complementar meu treinamento. Havia muitas poções semelhantes a esteroides disponíveis no mercado. Se eu conseguisse ganhar dinheiro suficiente para mim com ações, poderia complementar meu treinamento consumindo essas poções. Por exemplo, se eu consumisse uma poção de recuperação de resistência juntamente com uma poção de recuperação muscular, poderia treinar o dobro da quantidade normal sem o risco de me machucar. Isso definitivamente me ajudaria a alcançar o resto. Poção de aumento de força, poção de aumento de mana, poção de aumento de agilidade, poção de recuperação de resistência, poção de recuperação muscular. Todos os tipos de poções incríveis estavam disponíveis no mercado. Como pude não ter pensado nisso antes? Nem mesmo um jovem mestre de segunda geração poderia se dar ao luxo de fazer esse tipo de treinamento, pois o preço de cada poção era simplesmente muito caro. Uma poção de aumento de forças de baixa qualidade saiu por 20,000 no mercado, o que mostra o quão caro esse tipo de treinamento era. Mas se eu fosse utilizar meu conhecimento corretamente, ganhar alguns milhões não seria um problema. Caramba, se não fosse pelo fato de não querer arriscar uma quebra do mercado, eu poderia facilmente ter ganhado bilhões. De qualquer forma, não preciso ganhar tanto, pois secretamente conheço uma maneira de comprar poções de alta qualidade abaixo do valor de mercado. Além disso, a fonte também estava bem próxima. Se não fosse pelo fato de não querer interagir com aquela pessoa, eu já teria comprado algumas poções. Ah, é tão bom ser onisciente. Tudo bem, já que sei o que fazer, fui rapidamente pegar uma caneta. Preciso anotar todos os eventos que acontecerão no futuro antes que eu esqueça. Onde eu deixei o diário? Olhando para a esquerda e para a direita, olhei ao redor da sala em busca do diário que minha mãe havia deixado para trás. Deve estar na pilha inútil aqui. Olhando através de uma grande pilha de itens no canto da sala, rapidamente encontrei o livro vermelho e o peguei. Baque. Minha mente ficou momentaneamente em branco quando o livro escorregou da minha mão. Recompondo-me, rapidamente peguei o livro e olhei para a capa onde 3 palavras estavam profundamente gravadas na capa de couro do livro. O espadachim luminescente. Com as mãos trêmulas, abri lentamente o diário. Folheando inquieto página após página do livro, eu olho através do conteúdo do livro em um estado de perplexidade. Se como isso é possível? Apenas 10 páginas foram preenchidas enquanto as páginas subsequentes estavam todas vazias. Mas... Isso foi difícil. Saindo da sala de gravidade, Kevin respirou fundo. Ele estava bastante exausto, pois acabará de usar a sala de gravidade com 2 gramas de gravidade. Como era a primeira vez que tentava a sala de gravidade, ele decidiu apenas definir a sala de gravidade em 2 gramas. Graças ao conselho que recebeu de Dona hoje, parecia que um novo caminho se abrirá para ele. Apesar de ser apenas a primeira vez que treinou na sala de gravidade, já sentia alguns resultados. Ao balançar a espada, ele podia sentir seus golpes se tornando mais rápidos e precisos enquanto praticava contra os manequins. Bom. Satisfeito, Kevin olhou para o relógio. Eram cerca de 21 horas, o que significava que a cantina fecharia em breve. Assim, ele mudou rapidamente.
A partir da 10ª página as palavras começaram a aparecer dentro do livro preenchendo as páginas restantes. O que é ainda mais estranho foi o fato de que as palavras dentro do livro pareciam escritas à mão, pois tinham um estilo cursivo único. Embora as palavras fossem chocantes, o que realmente me incomodou não foi como as palavras apareceram magicamente dentro do livro, mas o título da capa. O Espadachim Luminescente. Esse era o título do romance que criei e no qual agora reencarnei. Enquanto segurava o diário em minhas mãos, não pude deixar de tremer. Das páginas de 1 a 10 tudo estava exatamente como eu havia escrito no romance. Tudo começa com Kevin fazendo vestibular e chocando a todos com seu talento para onde agora está treinando na sala de gravidade. Enquanto olhava para o diário em minhas mãos, um pensamento repentino me ocorreu. Posso mudar isso? Instantaneamente, peguei um lápis e tentei apagar as últimas palavras, assim ele mudou rapidamente e fez seu caminho para. Funcionou! Eu poderia realmente apagar o conteúdo do livro. 5 segundos depois de apagar as palavras que apaguei magicamente reapareceram novamente. Vendo as palavras reaparecendo na minha frente, tentei apagar outra seção do livro. O resultado foi o mesmo. Exatamente 5 segundos depois que as palavras foram apagadas do livro, elas reapareceram como se nada tivesse acontecido. Depois de tentar a mesma coisa algumas vezes, franzindo a testa, caí em pensamentos profundos. Parece que eu poderia apagar as palavras dentro do livro, mas exatamente 5 segundos depois de apagar essas palavras, elas reapareceriam magicamente fazendo parecer que nada havia acontecido. Então, de repente, um pensamento me ocorreu. Se eu pudesse apagá-los, então talvez eu pudesse mudá-los também? Vamos tentar algo simples primeiro. Usando a ponta do lápis, apago rapidamente 2 gramas e substituo por 4 gramas. Vamos ver se alguma coisa acontece. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. 4 segundos. Exatamente 5 segundos depois que mudei as palavras, o livro brilhou magicamente. De repente, como um vácuo, senti a maior parte da energia dentro do meu corpo ser drenada pelo livro. Ugh! O que está acontecendo? Pego desprevenido, minhas pernas afrouxaram e caí de joelhos. Enquanto respirava com dificuldade, olhei para o livro em minhas mãos. Droga! Saindo da sala de gravidade, Kevin caiu no chão. Ele estava extremamente exausto, pois acabou de usar a sala de gravidade com 4 gramas de gravidade. Ele superestimou severamente suas próprias capacidades e colocou diretamente a configuração da sala de gravidade em 4 gramas, pensando que era bom o suficiente para isso. Exatamente 30 minutos depois de entrar na sala de gravidade, ele desistiu e saiu da sala. Era demais para ele naquele momento. Quando ele se deitou no chão exausto, ele sorriu. Graças ao conselho que recebeu de Dona hoje, parecia que um novo caminho se abrirá para ele. Embora estivesse completamente exausto, ele podia sentir seu corpo mudando lentamente. Ele já podia sentir os benefícios de adulterar seu corpo dentro da sala de gravidade. Bom. Satisfeito, Kevin olhou para o relógio. Eram cerca de 21 horas, o que significava que a cantina fecharia em breve. Assim, ele se trocou rapidamente e foi em direção ao refeitório. Ele já tinha ouvido falar que o refeitório fechava às... Oh meu Deus! O livro mudou. Eu poderia realmente mudar o que estava escrito dentro do livro. Esta foi uma oportunidade desafiadora para mim. Com isso, eu poderia saber exatamente o que o MC estava fazendo e ajudá-lo secretamente quando ele estivesse com problemas sem a necessidade de minha presença. Embora este livro fosse de fato um item de trapaça, não pude deixar de franzir a testa quanto mais o olhava. Em primeiro lugar, definitivamente havia limitações sobre como eu poderia usar o livro. Isso pode ser visto em como quase todo o meu mana foi esgotado ao mudar 2 gramas para 4 gramas, o que significa que, a partir de agora, as mudanças que posso fazer são severamente limitadas.
Em segundo lugar, todo este livro é superficial. Embora o livro estivesse dentro da caixa que meus pais neste mundo me enviaram, eu tinha certeza de que não foram eles que colocaram o livro lá. Isso levanta algumas questões. Quem colocou o livro lá e qual é o propósito deles? Foi talvez a pessoa que me reencarnou? Ou foi outra pessoa? Isso é realmente irritante. Quem quer que tenha me reencarnado definitivamente tinha um motivo para fazê-lo. Não sei o que eles querem de mim, mas espero que não seja algo que exija que eu lute contra um deus ou algo assim. Direita? Ah! Não vamos fazer isso, ok? Por favor. Bem, já que não consigo pensar em um motivo pelo qual fui convocado aqui, posso brincar um pouco mais com o livro. Capítulo 12, Livro 3. Ao longo dos próximos dias, consegui obter uma boa compreensão do livro. Depois de experimentar o livro em todas as ocasiões que pude, consegui decifrar os principais usos do livro. Em primeiro lugar, sempre que eu queria mudar algo dentro do livro, a mana era consumida. Dependendo do que eu mudei, uma quantidade diferente de mana foi consumida para complementar a mudança que fiz. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da sala de gravidade. Mudei a configuração da sala de gravidade de 2 gramas para 4 gramas. Naquela época, aproximadamente 3/4 da minha mana eram consumidos pelo livro. No mesmo dia, depois de tomar uma poção barata de 50 U para reabastecer minha mana, tentei novamente, mas desta vez mudei a configuração de gravidade de 4 gramas para 3 gramas. O resultado foi que metade da minha mana foi consumida. Graças a isso pude perceber que a mudança feita no livro é proporcional ao consumo de mana. Significando que quanto maior a mudança que fiz no livro, mais mana eu consumi. Para verificar isso, tentei colocar 6 gramas, o que me arrependo de ter feito agora, pois quase desmaiei por ter toda a mana dentro do meu corpo sendo sugada. Quando consegui recuperar um pouco de força, descobri que minha mana estava completamente esgotada. Quando olhei para o livro para ver as mudanças que ele trouxe, não pude deixar de começar a suar frio. Aparentemente, o MC quebrou uma das pernas como resultado da minha intromissão. Reabastecendo rapidamente minha mana usando outra poção barata, eu imediatamente a reverti para 2 gramas, que achei ser a configuração de gravidade ideal para o MC. A próxima coisa que tentei foi 15 gramas. Eu queria ver o que aconteceria se a mudança estivesse muito além das minhas capacidades. O resultado foi que, exatamente 5 segundos depois de fazer uma alteração, minha alteração voltou rapidamente para 2 gramas, quase como se nunca tivesse acontecido. A próxima coisa que descobri sobre o livro foi que ele estava 10 minutos à frente da minha linha do tempo atual. O que significa que me diz os acontecimentos de 10 minutos no futuro. Além disso, descobri que quando os eventos que estavam no livro coincidiam com a minha linha do tempo, não poderia mais adicionar mais alterações ao livro. Por exemplo, Kevin sai da sala de treinamento. Quando essas palavras aparecem no livro, na verdade significa que Kevin sairá da sala de treinamento daqui a 10 minutos. Então, quando Kevin realmente sai da sala de treinamento em tempo real, não posso mais fazer alterações no livro. A partir disso, pude inferir que o livro não pode mudar o passado, mas apenas mudar um possível futuro. Na verdade, tive muita sorte de ter usado poções para reabastecer minha mana, já que estaria na merda se o MC tivesse se machucado no primeiro dia. A última coisa que descobri foi que o livro só me dá a perspectiva de Kevin. Isso significa que o livro é realmente inútil para mim, já que não sou Kevin. Não fiquei particularmente triste com esse fato, pois poderia usar este livro para determinar se poderia ajudar Kevin sem precisar me expor. Hoje marcou o 4º dia em que comecei as aulas, e hoje é minha primeira aula não prática desde que cheguei aqui. Como as pessoas geralmente vêm para o bloqueio para desenvolver suas habilidades, a maioria das aulas era baseada em combate real e treinamento corporal, tornando as aulas teóricas bastante raras. Anatomia molecular. Este era o nome da palestra teórica. Uma classe incrivelmente complexa que olha através do corpo de monstros e bestas.
O professor Theodor Hombose, um renomado pesquisador com muitos prêmios em seu nome, foi o professor responsável por esta aula. Ele e sua equipe foram responsáveis por descobrir sozinhos o mistério de por que as feras enlouqueceram depois que o humano invadiu a atmosfera. O professor Hombose era um homem rechonchudo de meia-idade com cabelos brancos encaracolados e uma disposição calma. Se não fosse pelo fato de que seus olhos estavam paralisados na enorme criatura deitada na mesa em frente à classe, as pessoas o teriam facilmente confundido com seu tio da vizinhança. Como podemos ver, a envergadura do pombo berserca é de cerca de 1,8 metros, drasticamente diferente de seu antecessor, o pombo, que tendia a ter cerca de 70 centímetros de comprimento. Isso é quase 2,6 vezes maior em comprimento. Excitado gritou o professor enquanto acariciava a gigantesca criatura sobre a mesa. Você podia ouvir em sua voz que ele estava incrivelmente absorto pela criatura à sua frente. Depois de uma longa pesquisa conclusiva, conseguimos descobrir o motivo do crescimento drástico do pombo. Como todos vocês sabem, minha equipe foi responsável por descobrir por que as feras enlouquecem na presença de mana. Finalmente, tirando os olhos da enorme criatura, o professor Hombose deu uma boa olhada na turma e perguntou: Agora, alguém pode me dizer por que os humanos conseguem manter sua sanidade enquanto os animais não conseguem? Como isso era de conhecimento comum, muitas mãos foram levantadas. Como queria me misturar, também levantei a mão sem pensar muito. Você à esquerda. Ele está olhando para mim, não está? Só para ter certeza, olhei para trás para ver se alguém estava com as mãos levantadas. Não quero acabar em uma daquelas situações embaraçosas em que alguém acena para você, mas na verdade eles estavam acenando para a pessoa atrás de você. Não, não olhe para trás, estou falando com seu idiota. Mim. Jesus Cristo. Sim, você. Este bastardo. É assim que você fala com seu próprio Criador. Ambitaba, este pobre monge será benevolente pela primeira vez. Fingindo cair em pensamentos profundos, olhei para o professor antes de começar a falar. Claro, eu finjo estar nervoso no começo para não me destacar. Se eu agisse com confiança, isso faria o professor presumir automaticamente que eu conhecia minhas coisas, o que resultaria em ele me fazendo mais perguntas no futuro que eu não queria. Comparado a nós, humanos, os animais não têm um córtex tão desenvolvido quanto o nosso. Como o humano estimula nosso sistema neurológico, ele inadvertidamente precisa que, processemos o humano em nosso corpo para redirecioná-lo para as áreas corretas do corpo para que não se acumule em uma área específica do corpo. Como somos programados de maneira diferente das feras, temos a capacidade de pensar e reagir a situações das quais as feras são incapazes. Portanto, quando confrontados com uma força invasora também conhecida como humana, por causa de seu baixo intelecto, as bestas são incapazes de reagir à situação, fazendo com que a mana dentro de seu corpo se acumule lentamente dentro delas, especificamente em seu cérebro, tornando-as lentamente enlouquecidas. Esse processo é conhecido como envenenamento por mana. Resposta impressionante! Impressionado com minha resposta, o professor Hombose estava prestes a aplaudir quando percebeu que eu ainda não havia terminado de falar. Existem duas soluções para resolver este problema. Uma é esperar que a natureza siga seu curso e deixar as feras evoluírem lentamente, permitindo que elas processem mana, ou a segunda é usar ajuda externa diretamente para estimular a mana dentro das feras. Simplificando, já que eles não podem usar seu próprio cérebro para estimular sua mana, por que não usar outros? Por exemplo, se usássemos uma técnica de circulação normal como a técnica constelação de 3 estrelas e estimulássemos diretamente onde a mana está concentrada de forma a estimular o sistema nervoso da abelha. Pare bem aí! Enquanto falava, ouvi um grito alto e senti 2 mãos grandes me segurando. Repita o que você acabou de dizer. O que está acontecendo? Eu respondi afobado quando encontrei o rosto do professor Hombose na minha frente. Estávamos tão perto que seu nariz estava a centímetros do meu rosto.
Olhando em volta, notei que todos me olhavam em estado de choque, até mesmo Melissa, a aluna esperta da classe, olhou para mim por alguns segundos. O que aconteceu? Tenho certeza de que só recitei informações normais. Todo mundo deveria saber dessas coisas. Repita o que você acabou de dizer. Gritou o professor Rombolze a plenos pulmões. Eu podia até sentir um pouco de sua saliva espirrando no meu rosto. Quando eu estava prestes a protestar, notei seus olhos frenéticos olhando para mim e decidi não fazê-lo. Comparado a nós humanos. Não. Essa parte não. Vacilando e dando um passo para trás, eu olho confusa para o professor. Você quer que eu me repita e, no entanto, quando faço, você ainda grita comigo, você está mentalmente bem? Percebendo minha expressão e vendo todos olhando para ele. O professor Rombolze se acalmou e deu 2 passos para trás. Cof, cof, sinto muito por isso. Não, não, sem problemas. Eu disse enquanto acenava com as mãos. Caro aluno, você poderia repetir a última parte do que você disse, sobre os 2 processos que podem curar bestas de envenenamento por mana. Franzindo a testa, olhei para o professor com ceticismo. Perdi alguma coisa? Existem 2 soluções para curar envenenamento por mana. Uma é deixar a natureza seguir seu curso através da evolução, e a outra é através de ajuda externa. O que você quer dizer com ajuda externa? Interrompendo-me mais uma vez, o professor Rombolze olhou para mim com olhos brilhantes. Dando 2 passos para trás, olho cautelosamente para o professor. Senhor, eu gosto de mulheres. Depois de alguns segundos, você podia ouvir o rugido enfurecido do professor Rombolze ressoando na sala de aula quando ele entendeu o que eu disse. Não estou com disposição para suas piadas bobas, repita o que você acabou de dizer antes. Jim. Dom. Jim. Dom. Parece que é o fim da aula. Obrigado pelo seu tempo, professor, e adeus. Sem deixá-lo reagir a tempo, assim que ouvi a campainha peguei minha bolsa e saí num piscar de olhos. Aquele cara era muito assustador. Primeiro, ele continuou me perguntando coisas de conhecimento elementar e, em segundo lugar, ele continuou gritando sem motivo algum. O que eu fiz de errado? Clique. Ao fechar a porta do meu quarto, imediatamente peguei o misterioso livro e o abri. Eu precisava descobrir por que o professor causou uma explosão daquelas em seu primeiro dia de aula. Quando Kevin deixou a aula do professor Rombolze, ele foi deixado em profunda reflexão. Se o que aquele aluno esquisito disse fosse verdade, então uma descoberta inovadora acabará de ser feita. Se sua solução pudesse realmente resolver o envenenamento de mana, poderia reduzir drasticamente o estresse que a humanidade estava enfrentando. Tome Park City, por exemplo. Todos os anos, eles são constantemente atacados por criaturas marinhas que enlouquecem. E se eles pudessem resolver o envenenamento de mana dentro das feras? Isso não ajudaria a aumentar a mão de obra da humanidade na luta contra os demônios? Por causa de seu ódio pelos demônios, Kevin não pôde deixar de ficar animado com a perspectiva da humanidade dar um passo à frente na guerra contra os demônios. Enquanto Kevin caminhava em direção ao seu dormitório, ele podia ouvir os gritos histéricos do professor Rombolze perguntando pelo nome daquele aluno misterioso. Curiosamente, a maioria dos alunos nem sabia quem ele era. Se não fosse pelo fato de que o segundo pior aluno da classe apontou seu nome, nenhuma das pessoas da classe saberia sobre ele. Rendover. O que eu fiz? Como eu cometi um erro tão estúpido? Como eu queria desempenhar perfeitamente o papel de uma máfia, negligenciei completamente o fato de que algumas das informações que eu sabia ainda não haviam sido descobertas. Eu fui realmente descuidado. Na verdade, eu tinha certeza de que o que eu havia dito já era conhecido pela maioria das pessoas presentes. No romance, embora não me lembre palavra por palavra, lembro que eles sabiam desse tipo de informação no início do romance. Sim, eu realmente fui descuidado. Minha teoria por trás do deslize era que,
Como nunca mencionei quando e quem descobriu o tratamento com veneno de mana no romance, posso ter exposto prematuramente essa solução. Essencialmente, encaminhei a teoria um pouquinho antes que o criador original da teoria pudesse apresentá-la. Resumindo, chamei a atenção para mim e possivelmente irritei alguém. Sem pensar duas vezes, peguei meu lápis e apaguei se não fosse o penúltimo aluno da turma ter apontado seu nome do caderno, substituindo por nenhuma das pessoas da turma sabia o nome dele. Von. Instantaneamente, toda a minha mana foi sugada para fora do meu corpo, fazendo-me ficar mole na minha cama. Dando uma olhada nas mudanças, deixei escapar um sorriso satisfeito. Enquanto Kevin caminhava em direção ao seu dormitório, ele podia ouvir os gritos histéricos do professor Rombolze perguntando pelo nome daquele aluno misterioso. Curiosamente, a maioria dos alunos nem sabe quem ele é, nenhuma das pessoas da classe sabia seu nome, tornando-o realmente misterioso. Quem quer que fosse, ou tinha sorte ou estava se escondendo profundamente. Embora o que eu fiz não fosse mudar nada, já que o professor Rombolze poderia apenas olhar o registro para descobrir quem eu era, eu ainda fiz isso, pois poderia me comprar um dia de paz. E isso deve servir como uma boa lição para mim. Só porque escrevi o romance não significava que sabia tudo sobre este mundo. Você só percebeu quando se viu dentro de um romance quantas coisas o romance perdeu quando comparado à realidade. Por exemplo, quando eu estava procurando o estilo Keiki, se não fosse pelo fato de eu ter uma ideia geral de onde encontrá-lo, eu nunca teria encontrado o lugar. O que eu havia escrito no romance nem chegava perto de como era na realidade. São todos os pequenos detalhes que estavam fora do meu controle. Soltando um suspiro de alívio, olhei para a nova passagem do livro. Com toda a justiça, eu realmente não precisava fazer isso porque as pessoas viam meu rosto, mas pelo menos eu não acharia o professor Rombolze me irritando tão cedo. Felizmente, mencionei apenas duas soluções e excluí a terceira, que era o caminho certo para eliminar o envenenamento por mana. O segundo método poderia ter sido considerado inovador a partir de agora, mas realmente não era tão eficiente, pois era muito mais rápido para matar do que para curar. Sim, era possível curá-los e depois treiná-los para revidar, mas isso seria uma solução de longo prazo, pois levaria muito tempo. Em suma, mesmo que eu explique como fazer a segunda opção, isso não atrairia muita atenção para mim. Afinal, a força domina o cérebro nesta era. Com meu baixo potencial, os superiores apenas me vislumbrariam levemente e depois voltariam ao que estavam fazendo. Embora eu ache que possa ter irritado alguém, principalmente a pessoa que surgiu com a hipótese. Tenho certeza de que quem quer que tenha apresentado a teoria já estava em seu estágio final de experimentação. Só espero que isso não volte e me morda. Fechando o livro, olhei para o teto branco e soltei um longo suspiro exausto. Quão problemático! Capítulo 13. Realidade Virtual 1. No dia seguinte, embora eu tentasse ser o mais discreto possível, as pessoas ocasionalmente lançavam olhares em minha direção. Agora estávamos no meio da aula de engenharia e eu estava realmente tentando me concentrar. Os constantes olhares ocasionais estavam começando a me dar nos nervos. Parecia que eu era a atração principal dentro de uma exposição do zoológico. Embora esta aula não fosse particularmente popular, achei-a bastante fascinante. Os conceitos sobre os quais eles estavam falando eram muito mais avançados do que no meu mundo anterior. Mas foi especificamente por isso que me interessei tanto, por isso, fiquei especialmente irritado com os olhares constantes das pessoas da minha classe. Não consigo me concentrar se vocês continuarem me encarando. Usando um espelho angular, dividimos os dois feixes de laser em dois feixes separados. Isso forma um feixe de objeto e um feixe refletido. Indo em direções diferentes, ambos são refletidos em outros espelhos angulares e usando uma placa F48 e um processador G450 podemos processar os feixes para que o software possa detectar movimentos humanos, e à medida que esses dois feixes se fundem, uma imagem holográfica é criada. Bem, definitivamente era um curso interessante, mas isso não significava que eu pudesse entendê-lo. Na verdade,
Só consegui aprender 1% do conteúdo do curso. Como que diabos era uma placa F48 ou um processador G450? Vou ficar e fingir que entendi tudo o que o professor disse. Era um curso não obrigatório de qualquer maneira, portanto, eu realmente não precisava vir aqui. Mesmo assim, mesmo não entendendo nada, só o fato de estarem explorando a tecnologia holográfica despertou o meu interesse. Essa tecnologia não existia no meu mundo, já que o melhor que eles conseguiram foram os telefones com tela sensível ao toque. A tecnologia em meu mundo não era avançada o suficiente para criar dispositivos holográficos puros. Jim. Dom. Nossa, parece que a aula acabou. Vejo você na próxima vez. Arrumando suas coisas, a professora de engenharia sorriu e saiu da aula. Não se sabia muito sobre a professora de engenharia além do fato de que ela era aparentemente bastante forte. Embora ela não fosse mais jovem, ela tinha uma tez tão clara quanto um jade não polido com beleza, elegância e graça que só poderiam ser alcançadas com anos de maturidade. Seu cabelo castanho sedoso, preso em um rabo de cavalo trançado, descansava calmamente em seu ombro direito. Sua expressão, que sempre parecia estar sorrindo, carregava um encanto oculto que fazia com que todos sentissem um calor maternal dela. Mesmo sendo eu autor do livro, muitos personagens que conheci durante minha estada aqui eram pessoas que nunca haviam aparecido na minha história como esse professor. Tendo ficado aqui por cerca de uma semana, achei este professor o mais agradável de todos os que encontrei até agora. Ela era gentil e não mostrava tratamento preferencial para com certos alunos, ao contrário de outros professores que mostravam flagrante favoritismo para com aqueles que eram talentosos ou tinham um grande apoio. A maioria dos professores eram gênios que já estudaram aqui ou tiveram várias conquistas em seus currículos. Todos eles tinham seu próprio orgulho e, portanto, só prestavam atenção aos melhores alunos, ignorando os medíocres. Embora eles não tenham dito isso diretamente na nossa cara, a expressão do professor poderia dizer tudo. Por que eu deveria me incomodar em ensinar você? Você é digno? Mesmo que não fossemos considerados tão excepcionais quanto Kevin e os outros, apenas o fato de termos conseguido nos matricular na fechadura significava que eles eram indivíduos capazes. Tome o proprietário anterior deste corpo como exemplo. Embora ele fosse um dos mais baixos da classe, se ele fosse para qualquer outra academia, ele poderia ser considerado um talento médio-alto, já que os talentos de classificação D ainda eram difíceis de encontrar hoje em dia devido ao constante população decrescente. O mundo simplesmente não era justo. Saindo da aula de engenharia, calmamente voltei para o meu quarto para me trocar. A aula seguinte foi Cooperação Tática, um novo curso que utiliza tecnologia virtual para treinar os alunos. Na verdade, fiquei bastante empolgado com essa aula, já que a realidade virtual era algo que você só poderia encontrar em filmes e romances. Tirando meu uniforme azul celeste que indicava que eu estava no primeiro ano, peguei um terninho colante azul escuro e o vesti. Os uniformes foram separados em 3 cores diferentes: azul celeste, verde escuro e vermelho sangue. O azul celeste era usado apenas pelos primeiros anos, o verde escuro pelos segundos anos e o uniforme vermelho sangue pelos terceiros anos. Foi organizado dessa forma para que as guildas que viessem observar e escolher os alunos pudessem diferenciar entre o primeiro e o terceiro ano. Com o terceiro ano sendo seu alvo principal, pois faltavam apenas um ano para se formarem. Enquanto eu lutava para vestir o traje justo, só pude xingar as pessoas que o desenharam. Confortável foi a última palavra possível que me veio à mente enquanto tentava vestir o terninho justo. Não vamos mencionar o fato de que demorei cerca de 5 minutos para vestir o traje, mas como o nome sugere, o traje era apertado, o que significa que eu podia sentir todos os meus músculos sendo fortemente comprimidos pelo traje. Vestir o traje fez com que meus movimentos se tornassem extremamente rígidos. Além disso, porque era tão rígido que parecia que eu estava andando como um robô, olhando minha aparência no espelho, gostaria de encontrar um lugar para me enterrar. Tão constrangedor.
Felizmente, a distância entre meu dormitório e a aula de cooperação tática era pequena, salvando-me do constrangimento de ser vista de terno. O campus, que cobria uma área de 5 km², foi dividido em 8 seções: A, B, C, D, I, F, G, H. A zona de palestras estava localizada na seção A, e essa área era onde ficavam as salas de aula. Ele estava localizado no lado superior esquerdo do campus e era composto por 3 edifícios ovais, cada um do mesmo tamanho. A razão pela qual havia 3 edifícios era que o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano eram separados. A seção B era uma área sem alunos e era onde ficavam os escritórios dos professores. Se você precisasse fazer perguntas ou encontrar o professor depois da aula, teria que ir para a seção B. Ele estava localizado ao lado da seção A e consistia em um grande complexo com uma pirâmide de vidro alta como edifício no meio do complexo. A seção C era onde ficavam os laboratórios e instalações de pesquisa. Para alguém acessar o laboratório, precisava ser supervisionado por um professor caso algo desse errado. Por causa dos perigos que a instalação representava, a seção C estava localizada longe das outras seções e estava cercada por defesas de nível militar. A seção D era para onde eu estava indo atualmente e era onde ficava a sala de realidade virtual. Era uma sala cheia de cápsulas que cada aluno poderia usar para entrar no mundo virtual. Ficava no subsolo e ficava a poucos quilômetros dos dormitórios, que ficavam na seção E. Na seção I, os dormitórios foram separados em 5 edifícios diferentes, cada um maior que o outro. O prédio mais distante e também o de aparência mais pobre era o prédio do Rato Dourado. Era o dormitório mais barato do campus e era onde ficavam as pessoas que não podiam pagar pelas instalações. Bem ao lado do prédio do Rato Dourado ficava o prédio da Covelha com Chifres, e era onde eu estava hospedado atualmente. As condições eram um pouco melhores do que o prédio do Rato Dourado, mas ainda não era nada comparado aos próximos 3 prédios, Manticore, Hidra e Leviatã. A partir do edifício Manticore, cada pessoa tinha seu próprio centro de treinamento pessoal instalado dentro de seu quarto, seguido por um mordomo pessoal designado que atendia a todas as suas necessidades. O edifício Hidra, como o edifício Manticore, oferecia instalações de treinamento pessoal, bem como um mordomo. No entanto, as instalações de treinamento eram muito mais avançadas e também ofereciam aos alunos refeições e planos de dieta personalizados. As refeições eram todas preparadas por chefes profissionais, e os ingredientes fornecidos por eles eram todos feitos de ervas raras e monstros. Por último, havia o edifício Leviatã. O único edifício que poderia ser acessado com dinheiro. Era aqui que residiam as elites. Não importa o quão rico você fosse, a menos que provasse que você era um talento único, você nunca seria capaz de entrar aqui. Este edifício foi criado na esperança de nutrir futuros talentos que possam lutar e se defender contra os demônios que estão furiosos em todo o mundo. Grande ênfase foi colocada na criação deste edifício, pois era onde os futuros pilares da humanidade seriam nutridos. O que quer que você quisesse, estava lá. Instalações de treinamento, comida sofisticada, mordomos, piscina, salas de realidade virtual, instalações de pesquisa altamente seguras. Se você sentisse que algo estava faltando, tudo o que precisava fazer era pedir e tudo seria construído no dia seguinte. A seção G é onde ficava o centro de treinamento e ficava dentro de um grande edifício arquitetônico quadrado. Ficava a aproximadamente 2 minutos da seção A e 5 minutos da seção E. Por se tratar de um centro de treinamento público, era necessário reservar um local com antecedência para usar o local. Por fim, a seção H, a área que continha a biblioteca e também o cubo. O cubo era uma área proibida onde apenas os indivíduos de classificação mais alta podiam entrar. A razão pela qual era considerada uma área proibida era que era onde todos os manuais secretos de treinamento eram armazenados, assim como remédios divinos e ervas. Manuais que eram comparáveis ao de estilo Cake também foram armazenados dentro da instalação, esclarecendo ainda mais a importância dessa área. Chegando dentro da sala de VR,
notei quase todo mundo andando de maneira robótica, fazendo-me rir levemente. Obviamente, nem todo mundo era assim, já que alguns caminhavam vagarosamente em seus trajes justos, indicando que provavelmente não era a primeira vez que usavam RV. Como estávamos usando ternos justos, os meninos e as meninas foram separados em quartos diferentes, o que é um pouco decepcionante, pois eu não teria me importado de ver Amanda e os outros naquela roupa. Na verdade, pensando bem, risquei isso. Como eu era o autor do romance, eu conhecia melhor as personalidades dos personagens principais e, portanto, sabia que, se os visse com aquele terno, meus dias estariam contados. Tudo bem, todos, por favor, olhem aqui. Da mesma forma, vestindo uma roupa justa, o professor entrou na sala, chamando a atenção de todos os presentes. De pé alto, com cabelo preto arrumado e um olhar afiado, era o professor responsável por esta aula. Ele atualmente tinha um sorriso gentil no rosto enquanto pegava um pequeno tablet e pegava o registro. Olhando para seu comportamento calmo e gentil que fazia parecer que ele era a pessoa mais legal do mundo, eu secretamente zombei. Eu sei quem você realmente é. O professor responsável pela aula de RV se chamava Alphonse Thibault e na verdade era um personagem importante do primeiro arco da história. Em suma, ele poderia ser o que se considerava um mini-chefe. Apesar de não ser um vilão ranqueado, poderia ser considerado um adversário difícil para o atual protagonista. O demônio com quem ele assinou um pacto era da tribo das sombras, que era um subramo do clã da ganância, que era um dos 7 clãs principais dos clãs dos demônios. Os demônios foram divididos em 7 clãs, cada um de acordo com os 7 pecados celestiais conhecidos pela humanidade: orgulho, ganância, ira, inveja, luxúria, gula e preguiça. Cada clã era comandado por um duque demônio que era tão poderoso, se não mais poderoso, do que os principais executivos do domínio humano, ou equivalentemente nas fileiras da SS. Acima deles estava o rei demônio, que no momento poderia erradicar toda a humanidade com o golpe de sua mão. No entanto, devido ao seu enorme poder, ele estava sendo restringido por vários poderes que o impediam de entrar no domínio humano. Isso foi, é claro, até a terceira calamidade, que foi quando a verdadeira guerra entre a humanidade e os demônios começaria. Na verdade, fiquei muito grato pelo fato de ser o aluno com a classificação mais baixa da classe, pois isso significava que o mínimo de atenção era colocado em mim. Além do bullying ocasional, eu estava levando uma vida bastante confortável, ao contrário de Kevin, que estava constantemente sob a vigilância de colegas de classe invejosos e vilões que desconfiam de seu talento avassalador. Como todos estão presentes, vou iniciar as cápsulas e você pode entrar quando eu disser. Vendo que todos estavam presentes, o professor Thibault sorriu e foi até sua mesa onde estava presente um grande monitor. Digitando alguns comandos na tela, ele chamou os nomes de cada aluno separadamente. Rendover, por favor, abra caminho para a cápsula 55. Ao ouvir meu nome ser chamado, contive minha empolgação e segui em direção à cápsula designada. Ignorando as risadinhas vindas de alguns colegas, que sussurravam palavras como caipira ou outras observações rudes, eu me aproximei animadamente de minha cápsula. Finalmente pude entrar no mundo virtual que só via em novelas e filmes. Entrando na cápsula e ajustando o capacete na cabeça, esperei pacientemente pelas instruções do professor. Estudante Dover, está tudo bem? Sim. Ok, a simulação virtual começará em 3, 2, 1. Tac. A última coisa que ouvi foi o som de uma tecla sendo pressionada antes de tudo escurecer. Capítulo 14. Realidade Virtual An 2. Shua. Processando informações do aluno. Varredura de retina, verificar. Escaneamento de impressão digital, verifique. Teste de dados genéticos, verifique. Tempo de carregamento, 57%, 87%, 94%. Informações do usuário carregadas. Posto 1750, Rendover, confirme o acesso sim ou não. A tela do capacete gradualmente se iluminou,
revelando fileiras e mais fileiras de informações. Levando um minuto para ajustar minha mente às mudanças repentinas, examinei as informações e pressionei Y. Depois de confirmar, abruptamente, um jingle animado que parecia estranhamente familiar começou a tocar, ecoando em meus ouvidos. O fato de haver muitos procedimentos ao entrar na cabine virtual não era estranho. Com a tecnologia atual, fingir ser outra pessoa era tão fácil quanto ligar o telefone. Com apenas algumas máscaras feitas sob medida, alguém poderia facilmente se parecer com outra pessoa. Felizmente, não era tão difícil distinguir um vilão, pois os vilões sofrem várias modificações genéticas ao fazer um pacto com um demônio. Esse fenômeno ocorreu devido ao fato de que o corpo humano não consegue se adaptar totalmente ao poder que lhes é dado pelos demônios. Imagine um balão vazio. Agora imagine-se enchendo de ar. Gradualmente, com o passar do tempo, o balão girará e flutuará. É assim que o corpo humano geralmente funcionava quando sua mana aumentava. Agora imagine o mesmo balão vazio, mas desta vez em vez de enchê-lo com ar, nós o enchemos com água. Em contraste com o balão de água, em vez de ficar perfeitamente redondo, cairá devido à densidade da água, fazendo com que sua forma mude. Agora considere este exemplo e aplique-o aos humanos, onde a água era a energia que vinha dos demônios. Por causa da densidade da energia vinda dos demônios, os corpos dos vilões mais fracos tendiam a sofrer mudanças drásticas para resistir ao poder recém-descoberto que entrava em seu corpo. Devido a essas mudanças drásticas, um simples teste de retina, impressão digital e gene poderia verificar se alguém era um vilão ou não. Claro, isso só funcionou para vilões relativamente mais fracos. Para vilões mais fortes, esse tipo de teste era inútil, pois seus corpos podiam conter o poder dado a eles pelos demônios com os quais fizeram pacto, como o professor Tybalt. Felizmente, isso não era necessariamente um problema, pois os vilões mais fortes não se incomodavam em se disfarçar. No entanto, embora vilões fortes tendessem a evitar se disfarçar, esses tipos de testes ainda eram uma precaução necessária contra vilões. As consequências de não verificar se alguém é um impostor podem ser desastrosas. Imagine o que aconteceria se um vilão entrasse na cápsula de realidade virtual. Ele ou ela poderia potencialmente colocar todos os alunos em risco de trauma cerebral, se não mesmo de morte. Se um vilão obtivesse acesso repentino ao sistema de controle principal do equipamento virtual, ele ou ela poderia descarregar repentinamente toda a energia elétrica dentro das cápsulas, essencialmente transformando todos dentro da cápsula em morte cerebral. Esse tipo de acidente ocorreu várias vezes no passado, resultando em verificações e procedimentos rigorosos sendo instalados pela empresa que criou a cápsula como resultado da reação que receberam do público. Bem, e quanto ao professor Tybalt? Tecnicamente, ele poderia substituir o sistema e matar todos os presentes, certo? Na verdade, ele não podia, especialmente porque seu trabalho era extremamente importante. A razão pela qual eu não estava necessariamente preocupado com ele era porque seu papel principal na fechadura era transformar heróis em potencial em vilões. Ele era o que se chamava de gerente ou agente. Sua principal responsabilidade era transformar os alunos em vilões, explorando as emoções e ressentimentos que eles tinham em relação a certos indivíduos ou à academia. Além disso, não era tão fácil ignorar o sistema e descarregar altas quantidades de eletricidade nas cápsulas. Especialmente se isso estivesse acontecendo dentro da fechadura, onde residiam vários heróis de alto escalão. Eles podiam facilmente sentir o acúmulo anormal de eletricidade, tornando quase impossível que esse plano funcionasse. Além disso, o professor Tybalt simplesmente não podia se dar ao luxo de realizar uma manobra de alto risco para matar um indivíduo, já que transformar alunos em vilões era sua principal prioridade. Se não fosse pelo fato de o professor Tybalt ter recebido ordens diretas do demônio com quem fez um pacto para se livrar de Kevin, ele nunca teria tentado lutar contra ele, pois não era sua responsabilidade. Assim como não era minha responsabilidade me livrar dele. Se eu de repente me livrasse do mini-chefe, Kevin nunca passaria por nenhuma dificuldade, criando um passivo para quando enfrentasse o Rei Demônio.
Gradualmente o mundo ao meu redor começou a mudar, e uma luz ofuscante me fez cobrir meus olhos. Piscando por alguns segundos e recuperando meu rumo, me vi dentro de uma sala branca. Olhando ao redor da sala, pude ver alguns alunos da minha turma verificando os arredores de maneira semelhante. Depois de aproximadamente 5 minutos, e vendo que ninguém mais apareceu, fui em direção aos outros colegas. Havia um total de 5 pessoas, excluindo eu, na sala de espera. Vendo que eu estava indo em direção a eles, alguns alunos foram me cumprimentar diretamente. Rank 834 William K. Johnson, um prazer conhecê-lo. A primeira pessoa a me cumprimentar foi um adolescente de cabelos castanhos de estatura bastante baixa, com uma disposição um tanto animada. Classificação 623 Rosaline Tluve. Rank 739 Edward Smith, saudações. Posto 956 Parquinho, muito prazer. Seguindo William, uma linda garota ruiva que se ergueu orgulhosamente como um pavão real me cumprimentou. Ela tinha um ar indiferente ao seu redor que fazia parecer que nada a interessava. Seu tom era frio, dando a impressão de que ela detestava tudo ao seu redor. Ela, como eu, era um mestre, portanto, eu não sabia nada sobre ela, fazendo-me supor que sua atitude fria vinha de algum tipo de trauma passado. Muito provavelmente enfrentou uma parecida com Amanda, que como ela era fria. Depois de Rosaline, um jovem de cabelos pretos, óculos quadrados e cabelos bem penteados me cumprimentou em tom sério. A julgar por sua disposição e pela maneira como ele falava, fiz uma anotação mental para não interagir com ele em um futuro próximo. Não gosta muito de indivíduos tão heterossexuais. Por fim, Parquinho, que parecia ser descendente de asiáticos, provavelmente coreano, me cumprimentou com uma atitude modesta. Ele parecia um pouco cauteloso comigo, não sei por quê. Voltando a cabeça para a última pessoa, que ignorou minha presença desde o início, tentei cumprimentá-lo, mas fui prontamente ignorado. Com uma estatura razoavelmente alta e uma parte superior do corpo musculosa que não perdia para nenhum fisiculturista profissional no meu mundo, era Arnold Cane. Ele carregava uma aura intimidadora ao seu redor que lembrava as pessoas de um gorila selvagem que atacaria qualquer um ao menor sinal de provocação. Seu cabelo estava cortado à escovinha e seus olhos estavam fortemente unidos em uma carranca. Balançando a cabeça, eu me apresentei ao resto. Não havia necessidade de cumprimentá-lo, pois eu já sabia quem ele era, mas para não parecer muito desrespeitoso, fiz questão de pelo menos cumprimentá-lo. Se eu tivesse passado por cima dele, poderia ter sido o alvo de sua intimidação, da qual eu realmente não queria fazer parte. Posto 75, Arnold Cane. Um dos 3 principais lacaios de Jin. Que mais tarde será conhecido como Iron Mountain Arnold devido à sua defesa de ferro que pode evitar vários ataques de vários indivíduos ao mesmo tempo. Ele era o que você chamou de tipo de pessoa forte para o fraco e fraco para o forte. Um valentão típico. Sua arrogância provavelmente se originou do fato de ele ser o lacaio de Jin, ao qual só posso expressar secretamente meu desgosto. Você está realmente orgulhoso de ser o cachorro de outra pessoa? Prazer em conhecê-los, pessoal, sou o Rank 1750 Rendover. Levou alguns segundos para o resto processar o que eu disse antes de perder todo o interesse em mim. Dando de ombros com a reação deles, eu só pude simpatizar com eles quando entendi de onde eles estavam vindo. Quero dizer, 800 posições abaixo do segundo mais baixo do grupo foi uma grande diferença. Esta era uma sociedade onde o poder dominava tudo mais. Se você não fosse tão poderoso, seria desprezado por todos. Bem, isso se aplicava principalmente à fechadura onde os indivíduos ainda eram jovens e orgulhosos. Uma vez que eles entraram no mundo real e realmente lutaram contra demônios, só então eles perceberão o quão imaturos eles eram. Lixo. O primeiro a falar foi, claro, Arnold, que me olhou com nojo. Balançando minha cabeça secretamente, não pude deixar de lamentar para mim mesmo por fazer este mundo cheio de personagens arrogantes. Não poderia ser ajudado, era o que os leitores queriam.
Foda-se, leitores. Seu prazer foi meu sofrimento. Bem, tanto faz, vou ficar quieto por enquanto e esperar pelas instruções do professor. Felizmente, depois que contei a eles sobre minha posição, ninguém se aproximou de mim, o que me ajudou a evitar conversas desnecessárias. Grupo 7, vocês podem me ouvir? Interrompendo a atmosfera estranha que se desenvolveu devido à minha revelação de classificação, a voz do professor Tibua ressoou pela sala. Se você pode me ouvir dizer cheque. Verificar. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que todos estão presentes. Ok, ouça com atenção, pois agora vou explicar as regras. Preste muita atenção porque só vou dizê-los uma vez. Como provavelmente é a primeira vez que alguns de vocês entram no mundo virtual, a aula de hoje será mais leve. As pessoas ao seu redor agora serão o grupo com o qual você trabalhará na aula de hoje. Antes de dizer qualquer coisa, seu grupo é equilibrado de acordo com o computador e, na maioria das vezes, cada grupo será igualado. Embora existam algumas exceções, sobre as quais eu realmente não posso fazer nada. Não me olhe assim. Ele estava se referindo a Kevin e aos outros. Percebendo os olhares vindo em minha direção, não pude deixar de resmungar silenciosamente para mim mesmo. O professor estava obviamente falando sobre os indivíduos de alto escalão que provavelmente poderiam enfrentar uma equipe sozinhos. Na verdade, não havia muita diferença de potência entre mim e o Park Jin, o segundo menor do grupo. Bem, isso se você estivesse me comparando antes de eu assumir, porque agora minha força de luta estava muito acima do que era uma semana atrás. A única razão pela qual eles olharam para mim daquele jeito foi provavelmente porque eles queriam uma saída para liberar suas queixas contra bastardos imaturos. Cada um de vocês será jogado em um terreno remoto que será gerado aleatoriamente pelo computador. Sua meta para hoje é sobreviver 1 hora. Existem pontos extras concedidos para aqueles que conseguem completar certas tarefas ocultas. Isso contará como um passe desde que você consiga sobreviver por 1 hora. Pontos extras serão concedidos para cada companheiro de equipe que sobreviver ao seu lado. Dar-lhe-ei 2 minutos para que discutam os seus planos com o seu grupo. Boa sorte! Antes de sair, esqueci de mencionar. O último grupo será reprovado automaticamente nesta aula. Clique. De alguma forma, os olhares na minha direção ficaram mais fortes. Como os professores não perceberam que o professor Thibault era um vilão estava além de mim. Ele estava obviamente tentando semear a discórdia entre os grupos para criar rancores uns com os outros, sendo os indivíduos de escalão inferior seus alvos principais. A coisa de reprovar esta classe é uma mentira total, já que ele não tinha poder em relação a decidir quem passar ou quem reprovar no primeiro dia. Esta foi apenas uma desculpa que ele deu para criar uma situação em que um rancor poderia ser criado, fazendo com que os caras mais fortes visassem os indivíduos mais fracos. Essa era uma de suas estratégias típicas que fazia certos indivíduos sofrerem para que pudesse enfraquecer seu estado de espírito e, posteriormente, aproveitar sua fraqueza para transformá-los em vilões. Se não fosse pelo fato de haver muitos heróis presentes na fechadura, o professor Thibault teria usado medidas mais extremas para transformar alguém em vilão. Vocês. Apontando em minha direção, a voz profunda de Arnold ressoou pela sala branca. Sim. Certifique-se de sobreviver, caso contrário. Colocando a mão no meu ombro, Arnold exerceu uma pressão incrível fazendo-me quase ajoelhar no chão. Baque. Eca. Depois de confirmar sua força, me ajoelhei como ele pretendia e soltei um gemido falso. Compreendo? Vendo-me ajoelhado na frente dele, Arnold soltou um sorriso satisfeito e se virou para os demais que imediatamente acenaram para ele. Bom. Enquanto fingia lutar para me levantar, caí em pensamentos profundos. Pela conversa que acabei de ter com Arnold, pude avaliar aproximadamente minha força. Eu poderia confirmar que ainda era mais fraco que Arnold, mas não por uma grande margem.
Se eu tivesse que fazer uma estimativa aproximada sobre minha classificação, deveria ser em torno de 300. Felizmente, por se tratar de um mundo virtual, não sofri muito com a troca que tive com Arnold. Mas não me interpretem mal. Só porque não sofri muito não significava que não estava com raiva. Na verdade, eu estava furioso. Como você se atreve a usar-me para exercer domínio sobre o resto? Se não fosse pelo fato de que eu não queria começar merda com você e sua gangue, eu não teria me ajoelhado e me humilhado assim. Não sou como aqueles protagonistas idiotas que gritam: só vou me ajoelhar diante de Deus e dos meus pais, ninguém mais vai me fazer ajoelhar. Vou me ajoelhar quando precisar. Mas esteja pronto para enfrentar as consequências de me fazer ajoelhar. Olhando para seu rosto orgulhoso e arrogante que agia como se tudo estivesse abaixo dele, eu secretamente jurei a mim mesmo fazê-lo pagar 10 vezes pelo que ele tinha feito para mim. Eu levo meus rancores muito profundamente. Tudo bem. A simulação está pronta. Vou começar a simulação em 3, 2, 1. Shua. Capítulo 15. Realidade Virtual 3. Logo depois que o professor iniciou a simulação, meu ambiente começou a mudar. Árvores grossas e exuberantes começaram a aparecer sob meus pés, seguidas por solo macio e quebradiço que fez meus pés afundarem lentamente. Minha visibilidade começou lentamente a ser bloqueada pelas árvores imponentes que começaram a brotar do chão em uma velocidade incrível. Estendendo minha mão para frente para tocar uma árvore, fiquei imensamente surpreso com a sensação realista que se espalhou por meus dedos. Passando a mão pelo tronco da árvore, senti como se estivesse tocando as linhas e rugas do rosto de um velho. Tinha uma superfície irregular onde eu podia sentir a natureza escamosa do exterior escuro, que se esfarelava e descascava, com um som de crepitação à menor pressão exercida pelos meus dedos. Quase parecia que eu estava tocando a coisa real. Não parecia que eu estava tocando um monte de códigos, mas uma árvore real. Que intrigante! Classificação 1750 Rendover, pontos de equipe, 6. Enquanto eu estava ocupado sendo hipnotizado pela forma como as árvores eram realistas, uma notificação apareceu na minha frente. Vendo a notificação, rapidamente deslizei para a esquerda para descartá-la e pensei profundamente. O jogo era simples. Cada aluno tinha um ponto, e toda vez que um colega morria, o time perdia um ponto. As equipes que chegassem a 0 pontos seriam automaticamente eliminadas, e, portanto, perderiam o jogo. A única forma de ganhar pontos era completando as tarefas ocultas disponíveis no mapa. Ao final da prova, haverá uma lista de classificação que classifica as equipes de acordo com seu desempenho. Olhando bem ao meu redor, meus companheiros de equipe não estavam à vista. Na verdade, embora o professor nunca tenha mencionado isso para nós ao nos informar sobre as regras, eu já sabia que todos seriam separados uns dos outros. Bem, fui eu quem criou o cenário em primeiro lugar. O principal objetivo deste teste era sobreviver por 1 hora. Embora parecesse fácil, na verdade não era. Se fosse tão fácil, que tipo de teste seria esse? A falta de informação fornecida pelo professor foi intencional porque isso significava essencialmente que havia apenas uma regra. E isso foi para sobreviver. Cada pessoa recebia diretamente uma arma, que lhe era entregue automaticamente dependendo da arma que havia registrado no primeiro dia da academia. No meu caso, uma elegante katana preta repousava ao lado dos meus quadris. Shua! Shua! Balançando-a algumas vezes para me ajustar ao peso da espada, balancei a cabeça com satisfação. Parece idêntico à katana fornecida a nós pela academia. Embainhando a katana de volta na bainha, eu cautelosamente olhei ao meu redor. Ao nos contar as regras, o professor nunca mencionou nada além do fato de que você deve sobreviver, e quanto mais companheiros sobreviverem com você no final do teste, mais pontos seu time terá. Ele propositadamente deixou de fora os detalhes em relação ao assassinato e, por causa disso, os alunos presumiram automaticamente que matar era permitido. Qual era o seu verdadeiro propósito?
Como eu disse antes, o objetivo do professor Thibault era dividir ainda mais a linha entre os alunos competentes e incompetentes. Isso era para que ele pudesse explorar a mentalidade fraca daqueles que estavam sendo oprimidos. Ao fazer isso, ele poderia facilmente atrair os alunos para fazer um pacto com um demônio, transformando-os em vilões. Seu objetivo era transformar esse teste em uma caçada para os fortes. Se tivesse sorte, o professor Thibault poderia fabricar alguns cenários em que alguns indivíduos talentosos construíram rancor uns contra os outros. Um exemplo foi criar rancor contra um aluno incrivelmente talentoso, como Kevin. Se alguém classificado entre os 100 desafiasse Kevin e perdesse miseravelmente, seu orgulho faria com que eles guardassem rancor contra Kevin, não porque ele era forte, mas por causa de seu passado. É claro que alguns escolheriam desistir imediatamente, mas certos indivíduos orgulhosos e arrogantes certamente não aceitariam sua derrota e buscariam vingança em todas as oportunidades possíveis que pudessem ter. Conforme o tempo passa lentamente, eles lentamente percebem a lacuna entre eles e o talento avassalador de Kevin. Eles caem na depravação e se desesperam por sua incapacidade de se vingar de Kevin. Assim que chegassem a esse ponto, o professor Thibault finalmente faria sua jogada, oferecendo-lhes poder. Seduzido pela oferta, um pacto seria feito e um novo vilão nasceria. Em suma, este teste estava cheio de segundas intenções. Caminhando para frente, eu estava tentando entender minha localização atual. Embora o mapa não tenha sido fornecido para nós, porque eu era tecnicamente um trapaceiro e, portanto, conhecia as características gerais dos arredores, pude avaliar aproximadamente minha localização atual. Como estou cercado por árvores, devo estar no lado leste do mapa. Se não estou errado, Kevin e Jim apareceram no lado norte no topo das montanhas, enquanto Emma está no lado sul, onde o deserto está localizado. Melissa e Amanda devem estar no lado oeste perto do oceano, significando assim que nenhuma figura importante está na minha área. Tentando obter uma boa compreensão das localizações do personagem principal, comecei a formular um plano em relação ao meu próximo curso de ação. A razão pela qual eu estava tentando entender os personagens principais não era porque eu estava obcecado por eles, mas sim porque todos os eventos que aconteceriam seriam centrados neles. Eu só poderia prever o que aconteceu com eles, mas não o que vai acontecer comigo, pois nunca escrevi nada fora do escopo dos personagens principais. Se eu conseguisse entender bem o que os protagonistas estavam fazendo, poderia fazer uma estimativa aproximada do momento dos eventos e como evitá-los. Meu objetivo é sobreviver por uma hora, embora pareça fácil, excluindo os alunos de alto escalão. Fortes simulações de feras estarão vagando pelo mapa, impedindo-me de ficar em um único lugar por muito tempo. Essa foi outra coisa que o professor não mencionou. Embora a maioria das pessoas pudesse adivinhar que algum tipo de criatura os estaria caçando no teste, eles nunca esperariam que a criatura que os estava caçando pudesse perceber sua localização por meio de seu olfato aguçado, resultando na morte de muitos alunos sem saber o que os atingiu. Isso foi feito para que os alunos não se concentrassem apenas em se esconder, mas também tentassem desenvolver habilidades de sobrevivência para situações em que estivessem sendo caçados por uma entidade desconhecida. O protagonista passará os primeiros 20 minutos tentando entender bem o que está ao seu redor antes de seguir para o meio do mapa, onde eventualmente se reunirá com os outros. Ele terá um pequeno conflito com Jim, mas eles decidem trabalhar juntos quando encontram uma fera. A melhor maneira de sobreviver é, portanto, seguir em direção ao centro, onde um grande grupo se reunirá, mas, balançando a cabeça, rapidamente descarto o pensamento. Embora as pessoas definitivamente se reunissem no centro, era onde os fortes se reuniam. Se alguém do meu posto fosse para lá, as únicas opções que eu tinha eram ser morto diretamente por um deles ou ser usado como bucha de canhão. Isso só me deixou com duas opções. De alguma forma, me reunir com meu grupo ou concluir uma tarefa oculta para que, mesmo que eu morra, tenha um ponto. Vou descartar a primeira opção. Apenas o pensamento de interagir com Arnold me irrita. Além disso, só porque sei o que vai acontecer, não significa que saiba onde os outros estavam.
Arnold provavelmente irá em direção ao centro, e se eu o seguir até lá, ele não vai me matar, mas com certeza encontrará maneiras de tornar as coisas difíceis para mim. Quanto ao resto, não faço a menor ideia de onde possam estar. Assim, isso me deixa com apenas uma escolha. Concluo a tarefa oculta. Em geral, havia 5 tarefas ocultas colocadas no mapa. Um no norte, sul, leste, oeste e centro do mapa. Cada tarefa diferia da outra, no sentido de que o objetivo de cada tarefa era diferente. Além disso, a dificuldade da tarefa deveria ser algo que um nível 1750 como eu não poderia esperar ser capaz de realizar. Bem, isso é se eu realmente estivesse no posto 1750. Sabendo que eu não era apenas o seu rank regular 1750, decidi ir para onde estava a tarefa oculta. Bem, onde eu pensei que era. Na verdade, não tenho a menor ideia de onde a tarefa oculta estava localizada. Como nenhum dos personagens principais jamais pisou no lado leste, onde eu estava atualmente, não sabia nada sobre esse lugar. Além do fato de que este era um terreno do tipo floresta e que havia uma tarefa oculta em algum lugar nessa área, eu realmente não tinha ideia de mais nada. Eu só poderia me endurecer e caminhar sem rumo para onde eu pensava que a tarefa oculta estava localizada. Felizmente, eu tinha uma ideia geral de onde as tarefas ocultas poderiam ser localizadas, permitindo-me ter algum tipo de objetivo. Companheiro de equipe William K. Johnson morreu. Pontos de equipe, 5. Enquanto caminhava em direção ao local onde estimei que a tarefa oculta estava localizada, vi uma notificação mais uma vez surgir no canto da minha visão, levando-me a balançar a cabeça amargamente. E aqui você estava me ignorando por causa da minha posição. Se as coisas correrem assim, não vejo realmente a nossa equipa com mais de 2 a 3 pontos que nos colocariam na classificação intermédia. O que de forma alguma é uma pontuação ruim, mas para alguém como Arnold, isso pode ser considerado uma pontuação humilhante, o que resultará em situações mais problemáticas em que eu teria que interagir com ele. E para ser honesto, eu realmente não quero mais me envolver com ele. A única razão pela qual não o ataquei da última vez foi por causa das coisas irritantes que poderiam vir como consequência de minhas ações. Além disso, se ele realmente quisesse, poderia usar parte de sua influência para afetar diretamente a guilda de meus pais. Mas se isso acontecesse, digamos que eu conhecia muitas maneiras de me livrar de alguns cães vadios que não sabiam o seu lugar. Embora, à custa de alguma consequência terrível que eu não quero passar. Vamos apenas esperar que ele não seja estúpido o suficiente para me empurrar para lá. A menos que eu decida me expor e mostrar um talento avassalador que rivaliza com o dos personagens principais, terei que me manter abaixado, independentemente do ódio ou rancor que acumulei. Tiamat Parquinho morreu, Tim Pontes, 4. Bem, pelo menos parece que por enquanto eu não seria mais seu alvo principal. É melhor eu ir antes que alguém alcance a tarefa oculta antes de mim. Rustli! Rustli! De repente, enquanto eu estava correndo para onde eu pensava que era a tarefa oculta, os arbustos perto de mim farfalharam antes de repente uma grande sombra emergir atrás deles, indo em minha direção. Tocando o cabo da minha lâmina, preparei minha posição. Lentamente, os traços da sombra ficaram mais claros, levando-me a ficar ainda mais tenso. Um indivíduo alto, cujo corpo era musculoso, aproximou-se de mim. Ele tinha cabelo preto curto e tinha uma disposição semelhante à de um cavaleiro. Ao me ver, ele caminhou até mim e me examinou de cima a baixo. Classificação 636 Patrick W. Furion. Assim que ele se apresentou, uma pequena janela apareceu na minha frente com informações holográficas sobre o indivíduo à minha frente. Estendendo minha mão esquerda, mantendo minha mão direita na bainha de minha katana, sorri e me apresentei. Classificação 1750 Rendover. Semelhante a mim, uma pequena janela apareceu na frente dele. Vendo o conteúdo da janela, Patrick ergueu a sobrancelha antes de zombar de repente. Você veio em um momento perfeito. O que você quer dizer? Apontando para as profundezas da floresta, Patrick tentou esconder seu desdém enquanto olhava para mim.
Enquanto eu estava vagando pela floresta, tropecei na tarefa oculta e você veio na hora certa. Uau! Você realmente encontrou a tarefa oculta? Surpreso com minha expressão animada, Patrick levou alguns segundos para se recompor antes que seu desdém finalmente voltasse ao seu rosto. Ele se virou e caminhou na direção que havia apontado anteriormente, ignorando-me que estava com o rosto visivelmente animado. Onde estamos indo? Onde mais? Espere, você está realmente fazendo a tarefa oculta comigo? Considere-se com sorte, eu precisava de um ajudante extra para completar esta tarefa e, como não consegui encontrar ninguém além de você, generosamente compartilharei a recompensa com você. Oh meu Deus! Muito obrigado! Enquanto seguia Patrick na direção que ele apontava, não pude deixar de rir secretamente de sua ignorância. Na verdade, ele deixou as costas bem abertas para eu atacar a qualquer momento. Ele era realmente burro ou confiante demais em suas habilidades. Como minha posição era tão baixa, ele provavelmente pensou que eu não representava nenhuma ameaça para ele, fazendo-o baixar a guarda contra mim. Mas ele mal sabia que, embora eu estivesse no posto 1750, poderia acabar com ele em um movimento. Ele provavelmente quer me usar como bucha de canhão para ajudá-lo a resolver a tarefa oculta. Enquanto eu ria de sua ignorância, lentamente as árvores ao meu redor começaram a se dispersar, até que a visão de um pequeno lago surgiu em minha visão. Parando bem antes do lago, Patrick sorriu e respirou fundo. Aqui estamos.